Aqui eu queria apresentar para vocês uma das minhas mentoras, que é a doutora Jessie, né, que é Jessica Inchauspe. Ela é uma cientista franco-americana, ela passa 6 meses em Paris, 6 meses nos Estados Unidos, e ela é uma pesquisadora, e ela conseguiu comprovar cientificamente esse conceito do pico glicêmico, que nada mais é do que nós devemos começar, de preferência, todas as nossas refeições com fibra, na sequência, proteína e gordura, em terceiro, carboidrato, e por último, as frutas e doces, ou seja, a gente come o café da manhã errado desde sempre, né, porque a gente começa pela fruta. E ela conseguiu provar com isso, fazendo essa inversão, que coisas simples, e que às vezes a gente falava assim, mas eu como uma maçã no meio da tarde e acabo ficando com mais fome. Isso eu escutava muito no consultório. Eu como uma fruta e me dá mais fome depois. E ela conseguiu provar justamente essa situação de você ter uma redução do pico glicêmico, que nada mais é do que quando eu como carboidrato, minha glicose sobe, faz o pico glicêmico, a insulina vem, pega essa glicose e joga ela para baixo. Só que se eu faço isso de uma forma muito brusca, automaticamente depois de uma hora e meia eu vou ter fome de novo. E aí vem aquela vontade irresistível de um doce no meio da tarde, de uma bolacha, de um pãozinho, de um bolinho. Aí eu como, o pico sobe e ela cai. E eu fico nessa montanha russa de glicose, que é justamente esse o termo que a Jessie usa, e aqui ela consegue comprovar, por isso que eu trouxe para vocês. Fruta é saudável, sem dúvida, mas olha a diferença. 4 uvas, ela pegou 4, só para fazer um exemplo. Eu faço um pico de 30 na minha glicemia. Se eu coloco o queijo, que é proteína e gordura, antes da uva, olha para onde que vai? As mesmas 4 uvas. Então vocês vejam que não é eu não posso comer, é muito mais a ordem com qual eu vou comer. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de peso, quando a gente fala de glicose, aquele cansaço às vezes depois da refeição, aquele sono que dá. Isso aqui ajuda demais, porque como eu não faço pico, eu não aciono a insulina. Se eu não aciono a insulina, eu mantenho ela muito mais estável. E aí, eu mantendo mais estável, eu me mantenho mais satisfeito, o meu nível de energia de pique acaba sendo muito maior também. Aqui, um prato de macarrão e o brócolis. Primeiro comendo o macarrão e depois o brócolis. Aqui comendo o brócolis primeiro e o mesmo prato de macarrão. Então, assim, a gente parece até que é bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso. Eu posso mandar para vocês, eu tenho um PDF que pode deixar que eu falo para a Lu mandar para vocês, que é quase um resumo do livro dela, eu mando para vocês, pode ficar tranquilo. Pode passar. Aqui também, manga, é mesmo aquela situação, fruta é ótima, mas se ela entrar na ordem certa, ela fica melhor ainda. E aqui a fruta seca, que muitas vezes a gente acha assim, não, é tão boa quanto, mas a diferença é abissal. Aqui, para tirar um pouco do mito do, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Mesma coisa, não muda nada, só muda a cor do açúcar. Tem um pouquinho mais de mineral, é um pouquinho menos processado, mas não muda nada. Pode passar. Aqui eu acho sensacional. M&M's e comendo amêndoas e depois os M&M's. Então a gente já vê que faz uma diferença grande. E talvez aqui vocês possam se identificar quando a gente pega aquelas dietas de nutricionista, às vezes aquela coisa mais, uma fruta no meio da tarde. Muitos pacientes, quando essa fruta tá sozinha, acaba sentindo uma fome rebote depois. Eu sinto mais fome a hora que eu como a fruta sozinha do que se eu não comesse. Então muitos falaram, não prefiro nem comer. Porque aquela ideia de comer de 3 em 3 horas, ela já caiu muito por terra. Se você tem fome, ok. Mas se você não tem fome, não existe uma regra de que comer de 3 em 3 horas faça toda a diferença. E aqui, para linkar com o que a gente fala do estresse, isso aqui é só realmente assim, um momento estressante que você teve, um encontro estressante. Só isso sobe a glicose. Você não comeu nada, você só se estressou e já sobe. Então, por exemplo, a endócrino, que trata muito diabetes, a gente fala, se fosse só comida, tava fácil. Mas assim, é o estresse, é uma noite mal dormida, tudo isso entra na conta. Pode passar. A atividade física. Ela é mais importante na manutenção do peso do que na fase ativa de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem a matemática injusta do emagrecimento. Quando eu emagreço, cada 1 quilo que eu emagreço, o meu metabolismo cai. Principalmente se eu não estou sendo supervisionada e eu perco músculo e gordura. Aí ele despenca. Só que se não bastasse o metabolismo diminuir, a gente aumenta a fome. Isso é uma estratégia de sobrevivência.
E aí, se eu tenho um metabolismo lento, com mais fome, vem aquela sensação de eu não tenho força de vontade. Eu emagreço e volto, eu emagreço e volto. E a gente sabendo que na atividade física ela é mais importante na manutenção, a gente já fica mais atenta. Por que ela é mais importante? Justamente por isso. Porque se meu metabolismo cai, eu preciso compensar de alguma outra forma. Então, hoje a gente fala para emagrecer, hoje a recomendação, 150 minutos na semana. Preciso fazer todos os dias? Não, você pode distribuir esses 150 minutos na semana. Mas para manter o peso, 300 minutos na semana. É mais do que na fase ativa do emagrecimento. E aí, às vezes a gente fica atento ali, nossa, queimei 300 calorias aqui no meu reloginho. Mas os benefícios a gente sabe que vão muito além disso. Não é aquilo. Aquilo, ele é superestimado, a gente não pode usar aquilo como um passe livre de gastei 300, vou comer 300. Não é, a conta não fecha, não é por aí. A gente tem que ver toda a questão do benefício de diminuir o estresse e toda essa situação. Pode, o sono. E aí, a gente entra no pilar do sono. Quem nunca teve uma noite de sono mal dormida? Levante a mão. Uma noite de sono mal dormida, pessoal, desorganiza toda a nossa parte hormonal. Toda. A leptina, que é nosso hormônio da saciedade, desaparece. A grelina, que é nosso hormônio da fome, grita, estou aqui. E no dia seguinte vem aquela fome avassaladora. Por quê? Porque você precisa compensar a falta da nutrição do sono. O sono é nutrição. Se eu não me nutro do sono, o meu corpo vai pedir uma outra forma de nutrição. E aí ele vai pedir carboidrato, ele vai pedir fast food, ele vai pedir coisas que me deem energia rápido. Você não vai ter no dia seguinte vontade de comer um prato de brócolis com bife. Você vai querer um doce, um pão de queijo, um refri. Você vai querer alguma coisa para dar aquele gás. E chega a ter um aumento de 300 calorias rebote no dia seguinte em uma noite mal dormida. Não é pouca coisa. E aí vem o eu não tenho força de vontade, que eu adoro falar sobre isso. Por quê? Nenhuma força de vontade vai ser superior a instinto de sobrevivência. Frio, calor, sede, fome, sono são instintos de sobrevivência. Então não existe força de vontade no mundo que vá ganhar do instinto de sobrevivência. Então se você não dormiu, você pode ser a pessoa mais forte do mundo. Vai chegar uma hora que você vai acabar cedendo e vai comer porque é instinto de sobrevivência. Então a questão da higiene do sono, que a gente bate tanto, que tá todo mundo já cansado de saber, desligar a tela, não ficar com estímulos visuais, ir para a cama mais cedo, tudo isso tá todo mundo já sabe disso de cor e salteado. O ambiente adequado, e aqui assim é bem interessante, só uma sugestão, sempre um pouquinho mais frio. Quando a gente está numa temperatura um pouquinho mais fria, fica muito mais fácil do nosso corpo conseguir repousar e a gente conseguir entrar num sono mais adequado. Então o ambiente faz toda a diferença sim. Mas isso aqui eu gosto, se é escuro o suficiente, porque eu não estou trazendo nada de novidade para vocês, mas talvez essa seja uma novidade. O que é um ambiente escuro o suficiente? É você estar dormindo e você não ver a sua mão. Se você está nesse nível de escuro, parabéns. Esse é o nível de escuro que não vai inibir a sua melatonina. Tem que estar um breu mesmo. Então aquela luzinha do alarme, a luzinha do não sei o que, a luzinha da televisão, o carregador do celular com a luzinha azul, se você fez isso aqui, você viu a sua mão, precisa escurecer esse quarto. Porque aí a melatonina não está da forma adequada, se ela não vai conseguir agir da forma adequada, automaticamente a gente não consegue repousar e ter o sono REM que a gente precisa. O gerenciamento do estresse. Todo mundo sabe que o estresse crônico é o grande vilão, porque o estresse em si é sobrevivência. A gente sabe que o hormônio do estresse, do cortisol, é o hormônio da luta e fuga. Se eu tô andando numa rua escura e eu vejo alguém se aproximando, eu vou cair fora. Tá me protegendo. Então o estresse agudo, ele é bom. Agora o estresse crônico que é o grande problema aqui. Então, eu ficar nesse estado de alerta contínuo, é isso que vai me fadigar mentalmente e fisicamente. Então, além de me fadigar, esse cortisol vai fazer com que eu aumente mais gordura abdominal. Então, o aumento do cortisol faz com que esse depósito de gordura abdominal aconteça de uma forma mais rápida.
E aqui as técnicas de meditação, respiração 4x4 acabam sendo bastante interessantes porque são coisas que a gente pode fazer no carro, dirigindo, por exemplo. A técnica 4x4 é uma coisa muito simples que a gente fala respiração quadrada, na yoga se fala muito disso, que é você inspirar em 4 tempos, segurar 4, expirar 4 e ficar com o pulmão vazio por mais 4. Isso feito por 2 minutos, a gente consegue balancear o nosso sistema simpático e parasimpático. Lembrando que o nosso sistema simpático é o nosso sistema do vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, tô estressado. E o parasimpático é o nosso sistema zen, é o nosso sistema de vamos acalmar, vamos ficar tranquilo, vamos deixar a coisa mais leve. 2 minutos eu fazendo uma técnica de respiração, eu já consigo equilibrar esses meus 2 sistemas. E quem que não tem 2 minutos no dia para poder equilibrar isso aqui? E claro, suplementos, existem muitos suplementos, a gente fala até do chá, que tem o Sushada assim, que ele já é com várias, é mais para relaxar mesmo à noite, é o que eu falo. Toma 1 hora antes, porque também tomar e já ir dormir, você vai acordar para fazer xixi, então não é uma boa ideia, então tem que tomar um pouquinho antes. Mas tudo isso acaba ajudando na questão também do gerenciamento do estresse. E aqui a gente vai para um tema um pouco polêmico, porque é algo que hoje em dia, se você está num grupo de amigos e você não bebe, às vezes você é o chato, você é o careta, e por que você não bebe? Vamos só tomar alguma coisinha. E ok, eu não tô aqui para ser polícia de ninguém, não tô para isso, eu tô só para trazer mais a questão dos fatos mesmo. Caloricamente, o álcool não vale a pena. Vamos pensar em questão de calorias, tá? 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de álcool tem 7. A gente está muito mais perto da gordura do que dos outros macronutrientes. Mas aí eu pergunto, é difícil alguém que toma uma long neck? A bebida é algo fácil, ela vai. Então, para a gente também perder a questão do filtro de, opa, vou parar aqui, acaba soltando muito mais. Então, caloricamente, não vale a pena. Ela relaxa, só que não, porque é um sono ruim. Quem já bebeu, passou um pouquinho da conta, sabe que você até dá uma desmaiada no começo. Você vai acordar no meio da noite, desidratado, com dor de cabeça, num sono agitado. Então, não é uma coisa que você pode ter a falsa impressão que você relaxa, mas de fato não, isso não vai acontecer. O sono REM, que é o sono que eu preciso, ele não vem. E aí a gente fala da regra do devagar se vai ao longe. Por quê? Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha um índice absurdo de gente, pessoal que fuma, que bebe, na dependência mesmo. E aí eu estendo um pouquinho mais e vamos falar do alcoolismo mesmo. E é algo que, assim, hoje eu no consultório como endócrino, eu vejo muitos pacientes que passaram pela bariátrica. E é algo que o alcoolismo pós-bariátrica, pessoal, chega a níveis de 34%, 36%. É um nível muito alto. Então, assim, pensem nas pessoas que vocês conhecem que já fizeram bariátrica, talvez vocês vão pensar, fulano realmente dá uma exagerada. Acaba trocando muito uma situação por outra. Então, não é vergonha nenhuma. E isso eu acho que é muito mais um encorajamento de quem a gente perceber, e assim, não tenho pudor nenhum em falar, assim, tenho na minha família casos, e desse modelo que eu falei para vocês, pessoas extremamente próximas, que passaram pela bariátrica e se tornaram alcoólatras depois muito jovens. E isso não é um problema para a pessoa apenas, é um problema para a família inteira. Então, se é algo que talvez esteja acontecendo com alguém que vocês conheçam, a pessoa saber que também, vamos dizer, não é culpa dela, que isso pode ter sido desencadeado também por uma questão de quase mudança de compulsão, eu acho que fica muito mais fácil para tirar um pouco esse estigma e a pessoa também acabar buscando ajuda. Porque feio é a gente não buscar ajuda. E a técnica 4D é uma técnica já bem conhecida para vícios e compulsões, que é o quê? É o Distract, Delay, Drink Water, Deep Breath. Traduzindo, se distrair, então eu tô lá naquela, vou ou não vou? Sai do ambiente. Você tá na cozinha, você tá ali naquele, acho que eu quero pegar isso aqui. Sai, vai para outro canto, vai arrumar armário, vai para outro ambiente. Não fica aonde você acha que tem uma chance maior de acabar tendo um episódio de compulsão. O delay é o adiar.
então eu vou adiar, eu deixo, não, então daqui 20 minutos, porque se eu falar eu não posso, é a mesma coisa que eu falo para vocês, não pensem num elefante amarelo. Tenho certeza que quase a maioria está pensando. Então o não a gente não lida muito bem, o nosso cérebro não lida muito bem com o não. Então depois eu bebo, depois eu vou fumar, depois, às vezes isso é assim, isso aqui não é, nossa, funciona para 100%, claro que não, mas é um começo. O beber água, porque isso acaba tirando o cérebro assim um pouco do foco, então muda um pouquinho o foco disso, e o Deep Breath, que a gente entra nessa técnica, nessa respiraçãozinha 4x4 que eu acabei de falar para vocês. Sim. Só para mostrar, então, ele cresceu e ele vai para o forno. E quase finalizando aqui, sobre relacionamentos e espiritualidade. E aqui, pessoal, é algo que assim, eu acho que é o ser humano em si. O que o ser humano mais quer? Pertencer. A gente quer fazer parte. A gente não quer ser excluído. É só lembrar, né, de época de escola, que às vezes vinha um bullying, às vezes vinha alguma coisa. Ninguém quer ser excluído. Então, para mim, esse é um dos pilares que eu acho mais bonitos na medicina do estilo de vida, sinceramente. Esse senso de comunidade é o que o pessoal que começou a estudar as Blue Zones percebeu. Por exemplo, Okinawa e Sardenha. Se a gente for ver no próprio documentário da Netflix, Okinawa, eles fazem as hortas comunitárias, eles se ajudam, eles praticam um esporte todos juntos. Então esse senso de comunidade é muito grande. Na Sardenha, o que mais chamou a atenção dos pesquisadores das Blue Zones foi a convivência dos netos com os avós, que isso trazia uma longevidade absurda, porque traz uma felicidade, uma alegria muito grande. Então é isso, são os relacionamentos, e às vezes assim, eu não tenho ninguém, mas o senso de comunidade, um grupo, e isso já é comprovado no aumento da endorfina, no aumento da serotonina, diminuição dos níveis de estresse, e a gente sabe que de fato a fé move montanhas. Existem trabalhos científicos mostrando que pacientes que estão internados, que fizeram cirurgias e que vem grupo de oração, vem esse senso de pertencimento, de tem alguém por mim, tem alguém comigo, faz uma diferença muito grande. E a gente sabe que é a cabeça, né? Quando a gente está com a mente boa, com a mente adequada, automaticamente a gente acaba também estendendo isso e melhora todo o entorno. Aqui, um pouquinho sobre mim, que eu tenho a minha clínica, eu tenho os meus produtos, que o Método 100 nasceu do livro, a aula em Paz com a Balança, onde eu falo mais sobre essa questão mais prática aí do emagrecimento. Pode passar. O meu Instagram, caso alguém queira falar ou mandar alguma pergunta, pode passar. E era isso, pessoal. Eu não queria me demorar muito, porque a gente veio aqui para comer também, mas eu espero que tenha servido de alguma coisa, que alguém tenha saído com essa esponjinha um pouquinho cheia também, tenha valido de alguma coisa para vocês. E agora